Olá, estamos no ar, a Serviço da Educação, na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo. E estamos também pelas redes sociais, Malu. Certo, Silvia. O Duas na Tri pode ser acompanhado pelo site trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br, pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo, e também pelo YouTube. Bom, entre temas recentes na mídia, Malu, nós podemos citar casos graves, como as contaminações de flora, fauna, de ecossistemas, por exemplo, no caso de Brumadinho. Né? Exato. Nossa, sempre na ordem do dia, as notícias. Sempre. E acompanhamos também pesquisa de novos exames genéticos para saber da possibilidade de uma pessoa ter câncer, né? Porque é uma doença hoje, né, que está, infelizmente, na ordem do dia, né, Silvia? E, inclusive, como se tratar melhor. É disso que nós vamos falar hoje. Os exames estão cada vez mais sofisticados, mais modernos, para saber as condições em que o corpo está. Por exemplo, as condições que o corpo se encontra, né? O coração, o fígado, rins. Não é só pelo sangue, agora também a imagem, e cada vez as imagens mais sofisticadas, né, Malu? Exatamente, exatamente. A descoberta de parasitas como malária e dengue no sangue, a importância da perícia criminal na solução de crimes. Para quem não sabe, essas são algumas das funções exercidas por um biomédico. E no programa de hoje nós vamos saber um pouco mais sobre essa profissão que cresce a cada dia. Ainda na área da saúde, olha essa informação, Silvia. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking dos países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Olha só. Mesmo, é? E Malu, entre os fatores que justificam esse aumento pelos procedimentos está o avanço da tecnologia, que permite tratamentos mais rápidos e menos invasivos. Exatamente. E quem poderia imaginar que chegaríamos tão longe, não? Tempos atrás, né? Por exemplo, era necessário se submeter, né? Eu não sou desse tempo, né, Silvia? Não, porque a gente não fez plástico ainda. Não, Ainda. Mas, Silvia, era uma questão assim daquelas agulhadas, né? Que era uma tortura, né? Muito sofrimento. Repuxava tudo, era tudo mais difícil. E hoje um pequeno laser ali resolve o problema. Quer dizer, são outros tempos, né? É isso mesmo. E já nós vamos conhecer as tecnologias disponíveis para dar um up, né, na sua autoestima. Afinal, os procedimentos faciais e estéticos estão na ordem do dia, como a Malu gosta de falar. Só isso. Toda vez. Tem que estar na ordem do dia. E é para isso que nós estamos aqui, né? Então, fique ligado, porque o Duas na Tri está só começando. E o nosso compromisso, você já sabe, é com a educação. Até já. E começamos o Duas na Tri de hoje com o nosso bloco de notícias da Unip, Universidade Paulista, e do Colégio Objetivo. E já contamos aqui com a presença da jornalista Alessandra Neri. Tudo bem, Alessandra? Tudo ótimo. O que temos para hoje? Vamos lá. Nosso tema é robótica. As equipes olímpicas de robótica do Colégio Objetivo embarcam para mais um desafio. Acontece no Rio Grande do Sul, nos dias 22 e 26 de outubro, a competição latino-americana de robótica, LARC, e a Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR, fase nacional. Silvia Vinhas, e você vai acompanhar de perto essa equipe? Conta tudo e não esconda nada, Silvia Vinhas. Vou embarcar com os alunos, professores, e volto com todas as informações. 4 equipes participam das competições, robôs com bandeira do Objetivo. É uma farra, viu, Malu Moda? Uma farra. Eu falo uma farra, parece que é brincadeira. Não é uma farra, é muito trabalho, muito trabalho, mas eu estou dizendo no sentido de alegria, tá bom? Para as pessoas não me entenderem errado. A Universidade Federal do Rio Grande, Campus Carreiros, vai sediar os 2 eventos. Como em João Pessoa, no ano passado, a LARC e a OBR, elas acontecem ao mesmo tempo. Isso mesmo. A equipe RoboBrain vai disputar a etapa nacional da OBR, nível 2. O desafio da modalidade prática da OBR é simular o resgate de vítimas em perigo. O robô vai ter que seguir um trajeto cheio de obstáculos. O RoboBrain é famoso. No ano passado, o robô gabaritou a fase nacional da OBR e finalizou o trajeto em menor tempo. Vamos torcer, né? É isso mesmo. A equipe corre atrás do bicampeonato. 50 equipes nível 2 disputam o título de melhor equipe de robótica do Brasil na OBR.
E na LARC, quantas equipes do Objetivo vão participar? Quais modalidades? 3 equipes. A Aperture Robotics disputa a modalidade soccer, que é o futebol entre robôs. A equipe Defenders participa na modalidade Rescue Maze, onde o robô tem que superar uma série de obstáculos com muitas dificuldades de acesso e salvar vítimas. E a equipe Molybdênio vai disputar a On Station nível 2. A equipe desenvolveu um robô que interage com humanos sobre um palco. São várias modalidades, né? Como eu falei, acontece ao mesmo tempo, o Malu. A LARC, no mesmo lugar, no mesmo ginásio, lá no caso de João Pessoa era ginásio, e a OBR são simultâneos, né? E João Pessoa já foi assim, né? Que você falou. Já é assim, e é sempre assim. A diferença dessa modalidade, por exemplo, da On Stage, é que além deles se apresentarem ao público, eles têm que defender a tese, defender o que eles fizeram para uma banca. Né? Então eles ficam para o juiz 1 a 1. Então não dá para se comunicar, não dá para a gente, olha, você vai falar uma coisa, eu vou falar outra, ela vai falar outra. Então o que eles querem é saber se as equipes estão bem ajustadas. Não é fácil não, viu? Porque tem muita tecnologia envolvida. Todos os robôs do Objetivo foram totalmente criados pelos alunos. Isso é muito importante. Chega lá, os professores não tocam mais nos robôs. Só os alunos têm que fazer acontecer. Se tiver algum problema, eles mesmos têm que resolver. E esses robôs, eles têm sensores, peças de robótica e impressora 3D, tudo feito por eles. Nossa, um grande evento, né? E é tradicional a participação das equipes do Objetivo, tanto na LARC como na UBR, né? Isso mesmo. Ano passado, como a Silvia acabou de comentar, foi na Paraíba. E na LARC, os alunos do Objetivo foram campeões na modalidade On Stage. O projeto foi inspirado no filme De Volta para o Futuro 2. A equipe Molybdênio corre atrás do tricampeonato. Na modalidade soccer, os alunos conquistaram o 2º lugar. Olha, na UBR, primeiro lugar para a Robô Brain. E a equipe Tríplice Intent recebeu o prêmio Maker. As equipes estão bem preparadas. O campeão de cada modalidade, OBR e LARC, garantem vagas para disputar a RoboCup Júnior, maior Olimpíada de Robótica do planeta. E em 2020, meninas, Alessandra, né, vamos fazer um hashtag Partiu França? Partiu França, porque vai ser na França. Olha só, uma candidata aí já melhorou, né? Já melhorou. A Austrália foi um pouco longe, mas a França está perto, né, Malu? Eu acho, logo ali. Bom, da robótica vamos falar de vestibular, dos processos seletivos que estão chegando. Tem FUVEST, tem Unicamp, Unesp, Enem. O segundo semestre é decisivo para os estudantes. É muita informação, não há tempo a perder. Como se preparar, hein, Silvia Dias? São muitos questionamentos. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. É a reta final, né? Hora de revisar matérias e tirar todas as dúvidas. Isso mesmo. E para quem vai prestar a prova do Enem, os professores do Objetivo prepararam dicas exclusivas que podem cair no exame. No total, são 17 dicas. Tem dicas de linguagem, código e suas tecnologias, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e redação. Olha só, e fomos nós que ajudamos a produzir, né, Alessandra? Temos um dedinho ali, né? Verdade. Então tá muito bem feitinho, os professores conseguem explicar direitinho, é bem bacana, bem bacana. O interessante é o formato. Os professores falam de conteúdos em no máximo 15 minutos. Então, ouve ali, você tem total 17 dicas, né? Junta ali, assiste uma, rapidinho. Já tá no ar, não tá? Já tá no ar, 15 minutos. 15 minutos para passar o recado, tá bom, né? As dicas já estão disponíveis no portal Objetivo, endereço objetivo.br, no Facebook, acesse Curso e Colégio Objetivo. E nem diga que você não viu, é o nome da campanha. O slogan é bacana, né? Bem sugestivo, né? Fala com entonação. E nem diga que você não viu. Nem diga que você não viu. Esse é o nome da campanha, né, Ale? Isso mesmo, eu até perdi aqui. Enem, né? Isso, E nem diga que não vi. Há 16 dias da prova fica a nossa dica para preparação. Vamos acompanhar um trechinho da dica de redação da professora Chantacos, roda VT1. E nem diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, eu sou a professora Chantacos. Vou falar um pouquinho com vocês da temida redação do Enem. Por que tão temida? Porque a gente fica meio perdido para escrever 30 linhas
seguindo a norma culta bonitinho, defendendo um ponto de vista de maneira estratégica. Quando não está muito claro para a gente o que é isso, quase sempre ficamos correndo de um lado para o outro, tentando adivinhar qual é o tema da redação. A prova de redação tem 5 competências, todas têm o mesmo peso, e se você souber escrever bem, conhecer a estrutura, souber bem o que o Enem espera de você, mesmo que o tema não seja algo que você conheça profundamente, você vai conseguir sair bem sim. Quais são, então, as 5 competências do Enem? O que os corretores do Enem estão procurando quando leem a minha redação? Olha. Para saber quais são, tem que acessar e ir até lá o site, né, Isso mesmo. Alessandra? A gente Isso só mesmo, deixou a com um gente gostinho encontra- de quero mais aí. Isso né? mesmo. Lembrando que a íntegra está disponível no portal Objetivo, né? A gente apresentou um trechinho, né? Uma pétala, como a Malu ia falar. Uma pérola, né? Uma pérola. Eu vou dar um aperitivo. É um aperitivo. Isso mesmo. E por falar em vestibular, o processo seletivo da FUVEST é realizado em 2 fases. A primeira em 24 de novembro e a segunda nos dias 5 e 6 de janeiro de 2020. Isso mesmo. Para quem vai prestar a prova, os coordenadores Vera Antunes e Dutra, do curso e Colégio Objetivo, dão dicas importantes. Roda VT2. Para a primeira fase da FUVEST, é muito importante que o candidato lembre que a FUVEST é uma prova já tradicional. Já tem uma proposta que geralmente os candidatos conhecem. É uma prova muito inteligente que vai utilizar o seu conhecimento para abordar diferentes assuntos, seja a matemática, seja a física, seja a geografia, seja o português, não importa. Importa que de uma maneira clara, de uma maneira muito bem elaborada, de uma maneira inteligente, a FUVEST faz você colocar o teu conhecimento em uma questão. Lembre-se, não é uma prova que é decoreba, não é uma prova que você vai, olhei, já sei. Não, é uma prova que você tem que ler com atenção, ter que ver direitinho o que está sendo pedido e raciocinar. É uma prova que exige teu raciocínio. E por isso a FUVEST é considerada uma prova que exige mais do candidato, mas é uma prova clara, muito bem feita. Não tenha medo, você fará uma bela prova. A prova da FUVEST é uma prova de análise crítica de vários fenômenos linguísticos. Uma parte é a interpretação de texto, outra parte são fatos gramaticais, semânticos, e a outra parte são as obras da FUVEST. Todas as questões exigem reflexão. Você tem que aplicar o conteúdo que você aprendeu sobre essas 9 obras. Eles vão pôr pequenos textos para relacionar as partes da obra ou ainda relacionar uma obra a outra obra. Portanto, é necessário um bom conhecimento das obras e, o mais importante, a habilidade crítica na hora da questão, de mencionar muito bem o enunciado e de mencionar muito bem o texto. Na parte de língua portuguesa, você vai ter ambiguidade, você vai ter questões ligadas à concordância, ao uso culto da língua e ao uso popular, enfim, também uma prova de análise dos fenômenos gramaticais, sejam semânticos, sejam morfológicos. E há uma parte também de interpretação de textos, com textos variados, com vários tipos de discurso, carta, elemento dissertativo, jornal, textos visuais. Portanto, é uma prova muito reflexiva, que exige uma competência linguística do vestibulando. Você leu, você conhece os livros, você tem análise crítica, você fará uma ótima prova. Português é aproximadamente 20% da primeira fase da FUVEST. É uma prova que visa a competência linguística do vestibulando. Boa prova. Muito bem, né? Boa prova, porque bem preparados eles estão, principalmente com as nossas dicas, não é isso? Exato, exato. E são grandes mestres aí, né? O Dutra e a Vera são realmente aqui grandes mestres aqui do curso e Colégio Objetivo. Mesmo. Muito bem. Malu, você já imaginou como é que seria a nossa vida? Vamos falar a nossa. Sem as grandes invenções? A roda eu não sei. A roda tudo bem, porque a gente né, precisa para o carro, para tudo. O telefone, a luz elétrica, entre tantos outros inventos que facilitam o nosso dia a dia.
Você aguenta ficar sem alguma coisa dessa? Quando acaba a energia elétrica em casa, eu quase enlouqueço. Porque não é possível. Tudo que você vai fazer depende da energia elétrica, não é? E a gente só lembra quando acaba. É. Acabou a água, ai meu Deus, que desespero. Acabou a luz, nossa, o que eu faço da minha vida? É. Né? A gente fica triste. Mas são grandes invenções mesmo. Muito grande. Silvia, os inventos nascem de simples ideias que vão ganhando forma e se tornam indispensáveis. No Colégio Objetivo, os alunos do 5º ano participam da exposição Pequenos Inventores, Grandes Invenções. A atividade tem a proposta de estimular ideias criativas e o uso da imaginação na busca de descobertas. Rota VT3. Os trabalhos dos alunos do 5º ano ganharam formas, cores e movimento, após os estudos sobre eletricidade, magnetismo e robótica. Aviões, carros, barco, carrinho de pipoca, robôs, máquinas de desenhar, mesa do DJ, parque de diversões com direito a roda gigante, carrinho de bate-bate e chapéu mexicano integram a lista de criações. E aí daí, é o que a gente falou, são as pequenas criações. De pequenas ideias saem essas grandes invenções, né? São muitos inventos. Os alunos apresentam os trabalhos na mostra, né, Ali? Sim, os pais, amigos e familiares dos alunos foram convidados para conhecer os projetos. As crianças dão explicações técnicas aos visitantes. E que materiais que eles usaram? Materiais recicláveis, peças reutilizáveis, sucatas, fios de eletricidade, bateria, entre outros dispositivos. Os materiais são imprescindíveis para instigar a curiosidade dos jovens cientistas. Muito bem. A atividade une os conhecimentos das aulas de ciências e tecnologia. A proposta é desafiar os alunos a criar, elaborar, inventar, movendo-se pelo prazer de construir algo inédito. E o mais legal, Malu, eles só recebem só a pilha, não é isso? E o motorzinho? Sim. É. E aí Depois tem que usar a criatividade para colocar em prática. Mas você vê, são pequenas ideias mesmo, que você mexe com a imaginação, né? O que você faria com uma pilha e um motorzinho? Ai, eu acho que Eu nada. colocaria a pilha no controle Pra remoto. tocar uma Você ia pilha... escrever, você ia escrever. Do jeito que ela gosta de escrever, ela fala a pilha e o motorzinho. Aí A ia sair pilha uma crônica. Exato. Ia sair uma Pô, crônica. mas não deixa de ser criatividade. Claro. Estou falando para você que no seu caso seria, a tua criatividade seria na crônica. É. A minha não sei o que eu faria, não. E você, Alessandra? Colocaria a pilha no meu controle remoto. Muito bem. Bom, agora qual é o nosso próximo assunto? Vamos falar de educação infantil, das aulas de matemática no ensino fundamental. As crianças do 3º ano, elas participaram de uma aula prática de matemática divertida e prazerosa. É possível despertar o prazer no aprendizado da matemática, Alessandra? Sim, o material didático do Objetivo tem jogos, oficinas de atividades que estimulam o aprendizado e tornam o conteúdo atraente e desafiador. O 3º ano está aprendendo sobre o traçado de diferentes formas geométricas. A turma participou da oficina Engenharia de Ideias Matemáticas, reprogramando robôs. E como é que foi essa oficina, Ale? Fala um pouquinho. Vamos lá, a turma se dividiu em trios, cada integrante tinha uma função, o programador, o marcador e o robô. Usando o próprio corpo, as crianças perceberam o passo a passo da construção da figura geométrica. Em vez de lápis, borracha e caderno de atividades, a turma usou fichas, não é isso? Comandos, mesmo. fita crepe para as marcações. Eles criaram um aparelho de medir ângulos com dobraduras. Uau! Haja criatividade, hein, Silvia? A professora Débora explica a melhor atividade Roda VT4. Essa oficina, ela tem como objetivo que as crianças entendam o traçado de diferentes formas geométricas. Então, através do próprio corpo, elas vão perceber o passo a passo da construção de uma figura geométrica. Eles vão usar algumas cartinhas de programação de robôs. Eles vão seguir os passos. Um aluno é o programador de robôs, que ele vai falar os passos dos robôs. O outro aluno vai marcar com uma fita crepe o chão, os passos que o robô fez. E o outro aluno é o robô. E ele vai seguir os passos que o programador fala. Depois, esses alunos vão trocar as posições. E eles também fizeram uns aparelhinhos de medir ângulos. É uma dobradura que forma uma linha reta e eles colocam nos cantos para perceber se formou ou não ângulo. Na sala de aula, no caderno de atividades,
Nós fizemos o registro do que eles perceberam. Eles brincando, né, como robôs, brincando de uma forma lúdica, eles foram percebendo tudo isso e chegando a essas conclusões, tirando suas próprias conclusões. Você vê, Muito né? bom, né? Tirando suas próprias Não, conclusões. e assim, são coisas completamente exatas Uhum. que com uma brincadeira, uma atividade, melhor dizendo, É. você entende aquilo que você está fazendo. Olha a importância Fica mais disso, fácil, né? Ainda mais essa parte de geometria que é bem complicada. É, assim. Então, às vezes a quer gente dizer, entender a teoria, né? Para o aluno fica tudo muito mais Nossa, claro. De muito maneira lúdica, bom. eles interagindo ali, fica mais fácil. E aí, quando vai para a hora da matemática, já sabe, porque ele já vivenciou Ô, aquilo. Silvio, meu sonho era voltar a ser criança para estudar no Objetivo. Ter tido a chance, né? chance. Porque a gente faz parte de uma época que não... É recente. Claro, logo ali. Mas assim, a gente decorava na época. Né? Era tudo decoreba, não é assim, entendendo. E principalmente a matemática. É. Nossa, né? Geometria, né? Uma coisa. Dava o conteúdo e pronto. Você ia explicar os ângulos. É. Agora Você ir não. lá para você ver o que é um ângulo. Eles pegam uma dobradura e montam um aparelhinho que... Interessante. Sensacional. Bom, agora vamos falar do ARC, as atividades relacionadas ao conteúdo. O foco são as crianças da educação infantil e do primeiro ano do Colégio Objetivo. São programadas atividades bem diversificadas, né, Ale? Sim, a proposta do ARC é oferecer novas descobertas. Em um dos projetos, as turmas do Infantil 2, Infantil 3 e primeiro ano exploraram o tema o eu, o outro e o nós, no universo das fábulas infantis. Nós temos imagens das crianças realizando os trabalhos. Roda VT5. As crianças confeccionaram personagens e cenários para as fábulas. Criaram desenhos, pinturas, recortes e dobraduras. No processo foram estimuladas a criatividade, o senso crítico e o trabalho em equipe. E cada sala ficou responsável por uma fábula. Né? Olha só Isso que interessante, Malu. Do jeito que eu gosto, né, Para Silvio? produzir, por exemplo, a história do Pastinho Feio. As crianças trabalharam com colagem, materiais plásticos, penas, lógico, né? E cola. Olha mesmo. que interessante. No Infantil 3, o tema foi a história A Galinha Ruiva. Eles produziram recortes, colagens, usaram diferentes materiais. Olha que A fábula cigarra e a formiga, tudo bem, né? Mas a galinha ruiva eu passei essa. A fábula A Cigarra e a Formiga inspirou as atividades do primeiro ano. A turma trabalhou com pinturas, usaram papelão, tampinhas plásticas, tinta e pincel. Fábulas infantis é uma temática rica, não é mesmo, Alê? Bastante, né? É. O ARC, ele é um projeto interdisciplinar que engloba linguagem, música, arte, matemática, natureza e cultura, inglês, educação física, tecnologia e movimento. Os pais conferiram o resultado final do trabalho em uma apresentação com todas as atividades criadas, exploradas e vivenciadas. Muito bem. Continuamos com as atividades da educação infantil. Nos primeiros anos de vida escolar, cada detalhe é importante para o desenvolvimento da criança. As atividades lúdicas são fundamentais na rotina diária dos pequenos e importantes para o aprendizado. Isso mesmo, elas estimulam a fantasia, o imaginário, a curiosidade, o raciocínio, exercitam a atenção, a interação, a adaptação e a convivência entre os pequenos. As crianças do infantil, fase 2, de 3 anos, estão aprendendo sobre jeito de viver no mar. Elas participam desde o início do semestre de uma série de vivências que trabalham esse assunto. Para contextualizar a temática, vejam só, até uma praia foi criada no parquinho da escola. As crianças brincaram no espaço. Ai, tão bom, né? Essas brincadeiras lá do Aproveitar um dia lúdico de da sol. coisa, não é? E o lúdico, né, Silvia, a gente aprendeu aqui, né? Com todos esses anos de programa, a gente aprendeu. O lúdico ensina sempre. É verdade, é verdade. E proporcionam, né, essas brincadeiras, elas são importantes nessa fase, principalmente, e elas proporcionam desafios, além da diversão. As atividades estão sendo realizadas nas aulas de Natureza e Cultura. A professora Fernanda vai explicar um pouquinho mais. Roda VT6.
No primeiro semestre, a gente trabalhou com as crianças o jeito de viver na floresta e agora a gente vai trabalhar uma sequência que se chama o jeito de viver no mar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que está relacionado ao mar. É um assunto muito legal para as crianças dessa faixa etária, porque eles têm a convivência da praia, né? A convivência de entrar no mar e de estar com a família nesse momento. Então, é um assunto onde eles já têm repertório para a gente trabalhar. Então, para começar esse assunto, para inserir essa sequência com as crianças, a gente fez várias rodas, conversou um pouquinho sobre o assunto, quem já foi na praia, o que tinha na praia. A gente montou algumas listas sobre o que as crianças sabiam da praia, foi anotando, pedi para eles trazerem algumas fotos de momentos na praia, e aí a gente foi contextualizando o assunto. E para iniciar o trabalho com o material, a gente fez uma atividade de um jogo simbólico, trazendo a praia aqui para a escola. Então, a gente montou um cenário de praia, pedi para que as crianças trouxessem os baldinhos, as pazinhas, cadeira de praia, canga, toalha, óculos de sol. Então, a ideia era que a gente tivesse o cenário, mas que eles se sentissem naquele espaço como eles se sentem em qualquer outro. Então, a gente usou a areia do parque, montou um espaço bem legal para as crianças vivenciarem esse momento. Foi bem legal, porque eles se uniram com os amigos embaixo do guarda-sol para montar castelo de areia, subiam na prancha e fingiam que estavam surfando. Foi uma proposta bem bacana para introduzir agora a sequência do material. Então, a gente começa com o lúdico, traz o lúdico ao longo do processo, né? Mas agora a gente volta um pouco para a parte do material na questão da ficha, do registro. E agora a gente vai trabalhar esse assunto ao longo do semestre. E o mais importante que eu acho nessa atividade, Malu e Alessandra, é a imaginação. Né? A criança precisa imaginar. Porque hoje está tudo pronto. Hoje está tudo pronto. Google, qualquer coisa está pronto. De repente, eles estão lá, tem a praia, tal, mas é tudo imaginação. Eles estão pensando que ali é o mar, imaginando que estão surfando. Ô, Silvia, você sabe que outro dia eu vi um artista dando uma explicação para essa criação. Quando uma criança desenha ali, né, não sou eu pedagoga, nada, mas o artista estava explicando que quando a criança fala assim, aqui tem um carro. Aí você olha, não tem o carro. O adulto olha, não tem o carro. Mas o importante é ela enxergar o carro ali. Esse é o processo de criação, né? Porque o mínimo que você pode fazer é perguntar que cor é. Que cor é? Vai falar que não está o carro ali? Na cabeça dela, isso assim. E desperta essa imaginação que você está falando, né? Que é super importante, né, Ale? Muito, né? A fase é muito importante. Acho que a imaginação, em todas as fases, né? Sempre. Não, porque antigamente, quer dizer, hoje ainda lê, mas quando você tem a leitura, né? Aquela leitura. Eu gostava muito de ler para minha filha antes de dormir. Então, a leitura, o que é? A criança fica ouvindo ali, ela fica imaginando os personagens. Isso faz parte do crescimento. Aí, no caso dessa atividade também, você viu que graça? Não, óculos de sol, tomando sol, surfando. O nosso diretor hoje, o Fausto, sabe como é que é depois, né? Ele é surfista. Começa assim, viu, Fausto? Pra depois ficar que nem você. Bom, agora vamos falar de meio ambiente. Apreciar a diversidade da fauna e da flora cria um vínculo universal com a natureza. As turmas do 7º ano participaram do Estudo do Meio em um zoológico de biomas em Itatiba, roda VT7. Os alunos do Objetivo aprenderam na prática, interagindo em atividades de observação da natureza e suas condições. O Zooparque preserva diferentes espécies em viveiros que lembram o habitat dos animais. Os alunos entrevistaram veterinários, fizeram anotações, tiraram fotos, filmaram os animais, o ambiente. Não, o Malu, tô esperando ver se aparece zebra, porque a Malu nunca viu uma zebra de perto, nunca né, vi Malu? uma zebra de perto. Você tem que ir pro Zooparque. Eu tenho que ir pro Zooparque, porque eu nunca vi, eu só vi no desenho, na fotografia e tudo mais. Olha, esse Zooparque vale o passeio, Malu, você que tem sobrinho também. Eu tive a oportunidade de acompanhar os alunos do Objetivo numa dessas visitas. O Zooparque foi construído em uma parte preservada da Mata Atlântica. As trilhas que percorrem todo o parque conduzem a cenários deslumbrantes, entre eles a reprodução de uma lagoa
no delta do Rio Nilo, um bosque de pinheiros australiano, um mini Pantanal, partes do cerrado da savana africana. É muito legal. Vale a pena. E é ali em Itatiba, não é isso? Pertinho. Isso. É. Tá bom. Esse final de semana não tenho nada para fazer, vou só ao parque. né? Posso ir, Silvia? Não, para levar o seu sobrinho. Claro, estão em idade. Posso ir, Silvia. Você viu? Porque ela é minha Eu não chefe. tenho nada para fazer, posso ir? Posso Não, ir. eu tô te dando a dica, A muito dica. bacana. Ela é minha chefe, ela que me pauta aí. Vamos lá. Vai. Agora vamos falar do Teleco, o telejornal do Colégio Objetivo. O Teleco é um projeto que oferece oportunidade de expressão, de comunicação dos alunos da educação infantil ao ensino médio. E nós estamos super animadas aqui com a repercussão do programa e a participação dos alunos. Eles estão curtindo muito fazer e nós estamos adorando esse show de fofurice, como fala a Beth Sangalo. Show de fofurice. É verdade, nem me fale. Nós sabemos que não é fácil, né, Silvia, falar na TV, As pessoas acham no que é rádio. fácil, não é fácil. A Silvia sempre tem uma frase que eu gosto. Ela diz, a gente faz parecer fácil, né? Mas não é tão simples A gente assim. passa facilidade naquilo que a gente faz, mas não é. Agora, você já pensou, né? O aluno ali, né? Primeira vez pega o microfone ali, treme. Adulto treme na base. com né? certeza. Imagina. E eles estão indo bem, né? Então, Estão super indo bem. Imagine pegar o microfone, fazer uma entrevista e preparar matéria sem ter a menor experiência. Mas o importante é entrar no projeto, né? Mesmo. E o que os alunos prepararam para O esse repórter Teleco Raul Martins participou de uma aula especial de ciências do 6º ano. O tema do estudo era furacões, tornados e ciclone. Conta pra gente, Raul, roda VT8. Olá, tudo bem? Meu nome é Raul e hoje nós vamos ver essa sala 37, que é onde nós vemos os filmes, é uma sala de audiovisual. E o filme que está passando se chama Twister, que é sobre furacões, tornados e ciclones, que a gente acabou de estudar nesse bimestre. Então, vamos lá invadir? But for a new breed, the challenge is saving lives. The research is deadly, and the laboratory is nature itself. Por que você acha que é importante vê-lo para associar a matéria que nós estudamos? Bom, nesse bimestre, então, a gente encerrou o estudo da atmosfera com os furacões e os tornados. Então, o filme, ele ajuda a ter uma consciência melhor do que significam estragos por destroços, do que a velocidade dos ventos podem causar, porque senão fica muito técnico sobre apenas a formação, o conceito de tempestade, e aí vocês aprendem que ficam girando, eu falo em 500 km por hora, mas isso não dá uma dimensão exata do que significa a velocidade desses ventos. Então, através dos filmes, vocês conseguem estudar melhor. O que você está achando desse filme? Eu estou achando bem interessante que ele mostra bem exato os furacões, gêmeos, tornados, como eles levam as coisas muito fáceis e os equipamentos que eles utilizam e utilizavam para medir a velocidade e estudar eles melhores. Ah, que bom. Então dá para ter uma dimensão melhor do que eles apresentam ali, como a Ângela acabou de falar pra gente. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Eu não aguento. que Olha, vou te graça. dizer, show de folvurice. O que eu posso dizer? Você viu o trabalho que ele bonitinho. fez? Ainda conclui, né, Silvia? Olha ali. Quer dizer que dá para ter uma dimensão. Dimensão, não quer é? dizer, o aluno não só aprende dentro da sala de aula, como estava lá fazendo matéria e Pois é. concluindo. Ai, É muito verdade. legal. Muito bom. Vamos lá. Nossa repórter Teleco da semana também foi a aluna Lívia Adamo, do 8º ano. A Lívia conversou com o aluno Luiz Pedro Marcati, do 9º ano. O Luiz participou da cerimônia do Clico. Só para relembrar, o Clico é o concurso literário do Colégio Objetivo. No evento são divulgados os alunos premiados do concurso. É um dia de festa. Todos são convidados para participar do Clico, exibindo diferentes talentos, performances na música, dança e interpretação. O Luiz Pedro interpretou o Carteiro, personagem bastante aplaudido no Clico. Lívia foi conhecer a rotina do aluno Roda VT9. Oi, eu sou a Lívia, eu tô aqui com o Luiz Pedro. Luiz Pedro, o que você faz no Colégio Objetivo? Eu participo da robótica e da informática. Também fiquei sabendo que você participou do concurso literário do Colégio Objetivo. Como foi a experiência? Foi muito boa. Eu participei como carteiro, que entregava
as cartas para os apresentadores. Eles liam um texto de algum livro e começavam as apresentações. O professor Neto me deu muita liberdade para fazer quase tudo que eu quisesse, como dar cambalhotas, fingir ser algum personagem. E por que você acha que a galera gostou tanto desse personagem? Eu acho que ele foi muito engraçado. Muito bem, obrigada. Esse carteiro. Demais esse carteiro. Nossa, performance de ator mesmo, né? E ele é super tímido, né? Quer dizer, no palco não é tímido, isso é super normal, viu, Luiz Pedro? Teve várias participações, várias entradas. Show. Cada aluno que entrava, ele entregava uma cartinha. Bom, e qual é o nosso próximo assunto, Ale? Vamos falar de arte e cultura, Malu. Vocês já ouviram falar no artista Giuseppe Arquiboldo? Não. Já, Silvia? Eu coloquei que sim. Ele foi um artista renascentista do século XVI, é isso? Isso mesmo. Estou sabendo quem é. O Arquiboldo fazia retratos de pessoas usando uma técnica diferente, parecendo uma colagem. Como assim, colagem? Olhando a obra de perto, você enxerga figuras como animais, folhas e plantas. Ao se afastar um pouco e prestar mais atenção na obra, você tem uma surpresa. Novas figuras surgem, normalmente rostos. Olha, o artista foi tema de estudo do 6º ano. Os alunos reproduziram a técnica, vejam só, usando objetos de estojos. É isso mesmo? Um estojinho, né? O estojo, aquele de por lápis? O próprio estojo. Vamos lá. O repórter Teleco Lucas acompanhou a atividade e traz mais informações. Roda VT10. Por que a arte é importante para a gente? A arte é importante porque ele é um meio de comunicação, ele é um meio de expressão, é um meio de tornar o mundo mais bonito, mais alegre, mais festivo. Qual é a atividade de hoje? A atividade de hoje é o seguinte: nós estamos estudando um artista chamado Arquiboldo, que ele faz construções de retratos com muitas coisas, tá? E agora nós vamos fazer isso também. E depois vai mostrar a fotografia desse rosto construído. A atividade vai ser agora? Vai ser agora e vai ser lá embaixo, está todo mundo convidado para participar. Vamos lá? Então vamos lá. Bom, nós estamos aqui na atividade. Eles vão ter que fazer um rosto com os materiais do estojo. Depois que eles vão ter que fotografar de cima para ver se ficou parecido com o rosto. Bem, Lucas. Estava um pouco tímido, mas se soltou aí depois, né? Mas é enfrentar, né? Isso que é importante. Não é fácil, não. Pensa que é fácil, não é não. Bom, parabéns então aos repórteres Teleco Raul, Lívia, Luiz Pedro e Lucas. E agora é uma agenda cultural. O segundo semestre tem muita atividade cultural. A programação do Objetivo é extensa, né, Ale? As atividades culturais exercitam a iniciativa, a criatividade e a sociabilidade. São muitas as atividades. O FICO, o FAC, Festival de Arte e Comunicação, tem a Mostra de Telas e a Mostra de Arte. No dia 29 de outubro vai ser realizada a 15ª Mostra de Arte dos alunos do 8º ano. As obras são inspiradas na artista Lina Bobardi, arquiteta modernista conhecida por ter projetado o Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Os alunos estudaram as obras da artista, a arquitetura, o design de objetos, design moda, design luz, design de joia, cenografia, arte popular, brinquedos. Os objetivos foram feitos por Lina ou fazem parte da sua coleção. Cada grupo escolheu um recorte, um universo da Lina, com referência para a composição dos trabalhos artísticos. Os alunos também criaram as obras usando materiais pesquisados a partir do livro O que é Arte Contemporânea, de Jack e Suzy Klein. A exposição reunirá cerca de 200 trabalhos, mas antes de conferir a mostra, o arquiteto Marcelo Ferraz vai participar de um bate-papo com os alunos. Marcelo Ferraz trabalhou diretamente com Lina Bobardi. Ele é uma espécie de herdeiro intelectual da artista. A Mostra de Arte é realizada desde 2005. A cada ano é escolhido um artista para ser homenageado. A 15ª Mostra de Arte dos alunos do 8º ano vai ser realizada no Teatro Unip Paraíso, no dia 29 de outubro.
E vamos fechar o nosso bloco de notícias falando de esporte. As aulas de educação física são bastante aguardadas pelos alunos do Objetivo. São realizados jogos e atividades orientadas que buscam o desenvolvimento corporal e também das habilidades físicas. As atividades incentivam o trabalho em grupo e a criatividade. Eu acompanhei uma dinâmica com as crianças do 2º ano que envolveu muito trabalho em equipe. O professor Lico vai explicar a atividade. Roda VT 11. É uma atividade que trabalha em equipe, né? São 2 ou 3 alunos, onde a gente trabalha a coordenação motora e quem puxa a corda tem que controlar a velocidade no ritmo de quem está dentro do bambolê. À medida que eles vão melhorando, vão se entrosando melhor, vai aumentando a velocidade e aumentando a dificuldade, andando de frente, de costas, de 2 em 2 ou até 3 dentro do bambolê. Olha, e fechando as notícias do esporte, vamos falar do campeonato Play FC. O Play FC reúne equipes das principais escolas de São Paulo. Eles disputam o troféu de melhor time escolar de futebol society. Os jogos acontecem nas quadras Playball Pompeia. Muita bola para rolar. O Colégio Objetivo classificou 2 equipes, Alê. Sim, a equipe Sub-14 do Objetivo Teodoro e a equipe Sub-17 do Objetivo Granja Viana participam da próxima fase. Nós estamos muito animados, viu? Domingo, 27 de outubro, inicia a próxima rodada do campeonato para a equipe Objetivo Granja Viana. Eles disputam as 8ª de final. O Sub-14 do Objetivo Teodoro só entra em quadra em novembro. Exatamente no dia 24 de novembro, eles jogam as quartas de final e, se vencer, estão classificados para a semifinal. O repórter Teleco Caio Genaro, do 9º ano, conversou com o time do Objetivo Teodoro, Sub-14, Roda VT 12. Estou aqui no Play FC defendendo o Objetivo da Teodoro. Sou zagueiro. Estou aqui também com meu companheiro, que também é zagueiro. Qual que é o seu nome? Eu sou o Matheus Bandeira, estou no 9º ano e defendo o Sub-14 do Objetivo da Teodoro. E joga futebol desde quando? Eu jogo desde muito pequeno, uns 6 anos, assim. Sempre gostei muito de jogar bola. O que você está achando do Play FC? Como é que tá? Você tá achando um campeonato legal? Tô achando um campeonato bem legal, que dá pra conhecer muitas pessoas de diferentes lugares, diferentes unidades. Então eu acho muito bom pra fazer novas amizades e entre outras coisas também. Conhecer o futebol de outras pessoas. E como é que é ser atacante, fazer alguns gols, driblar, como é que é? É uma sensação muito gratificante quando os gols saem, porém eu não consigo às vezes ajudar meu time ao máximo, porque a bola atrás do meio não é a minha especialidade. E você acha que o nosso time tá forte, vai passar para a próxima fase, como é que tá? Bom, eu espero que sim, também estou com uma expectativa alta aí, vamos jogar aí, torcer para que dê tudo certo. E aqui a gente tá jogando society, né? Qual que você acha a diferença entre o futsal, society, futebol de campo, como é que é isso daí? O society ele tem o futsal, que é a menor quadra, tem apenas 4 jogadores e mais o goleiro. E você é preciso toques mais rápidos e tem menos jogadas possíveis. E tem o society, que é meio termo, que ele é um campo médio, que você já tem um pouco mais de oportunidade, um pouco mais de tempo para pensar. E o campo, que é o maior, que é o que tem mais visibilidade no cenário, que tem 11 jogadores de cada lado e que você tem muito mais tempo e você precisa também muito mais de preparo físico. Como é que é ser meio campista, assim, um cara que constrói as jogadas e tudo? É bem legal, porque dá pra driblar, passar pros companheiros e também fazer gol. E joga futebol desde quando? Desde os meus 3 anos. Então você gosta bastante de futebol, né? Sim. E tá fazendo bastante gol pelo campeonato? Tô tentando, né? Tá difícil? Tá. Você acha que a gente passa pra próxima fase? Como é que tá? Claro que passa. Se a gente se esforçar, se nós fizermos muitos gols e jogar em equipe, a gente passa. Então é isso aí. Obrigado. Isso aí, vamos torcer muito. O repórter Teleco tá que tá, hein? Bom, quero agradecer, então, mais uma vez, a participação da Alessandra Neri.
Já estamos aqui no final ou tem mais alguma coisa para ler? Só isso. Tá bom? Tá isso. Obrigada, viu, Alê? Obrigada. Até a próxima, tchau. O Duas na Tri volta já já. Presente em mais de 20 países, a biomedicina é hoje uma das ciências que mais se destaca no mundo. Em diversos países, os biomédicos do Brasil têm mostrado o compromisso e a qualidade da biomedicina brasileira. Sim, porque o biomédico, antes de tudo, é um pesquisador em diferentes áreas, o que coloca o Brasil em uma posição de destaque no mundo. Para falar como a medicina pode ajudar na saúde humana, vamos conversar com a professora doutora Eni Fernandes Silva, que é coordenadora auxiliar do curso de biomedicina da Unip. Professora Eni, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Prazer em recebê-la aqui. E eu quero começar essa nossa conversa, professora, te perguntando, apesar de serem áreas distintas, né, a biomedicina e a medicina, é comum as pessoas confundirem essas duas áreas? Então, na verdade, o nome é muito parecido, né? Mas tem muita coisa diferente. Então, a quantidade de anos que a pessoa fica estudando, biomedicina fica 4, o outro fica muito mais. E a medicina está ligado com a pessoa. Então, você vai fazer a análise da pessoa, vai mandar fazer um exame, vai analisar o exame, vai dar um medicamento, aí vai analisar se ela está melhorando ou não, né? Agora, o biomédico, ele está mais ligado naquela parte do laboratório clínico, em pesquisas de laboratório, na parte de imagem também. Então, a gente dá todo esse embasamento para o médico poder te dar o medicamento correto, vamos dizer assim. Então, trabalham paralelamente. Com certeza, né? com certeza. Uma depende da outra. Sim, sim. É isso? É verdade. A gente faz esse trabalho no laboratório usando, então, o seu sangue, a urina, líquor. Então, a gente vai analisar o que é que você tem, né? Então, se você tem... É muito difícil, né? Porque imagina só, você doente, aí de repente faz o quê? O que faz com esse paciente? Vamos ver o que ele tem. Então você tira o sangue para ver se ele tem uma bactéria ou que tem naquele sangue, se está com aumento de glicose ou se está com aumento de ácido úrico. E em cima disso, o médico vai imaginando qual vai ser a doença que ele tem. Então a gente ajuda nessa parte. A gente dá todo o subsídio para o médico não precisar te abrir e ver o que você tem. É bem melhor, né? Uni, mas aprende, por exemplo, mais parte prática, então, no curso? Mas assim, para você ter a parte prática, você também tem que ter a parte teórica. Então, vai o professor na sala de aula, ele explica, ele vai, então, à lousa, mostra filmes, mostra tudo o que tem de mais novo, né? E depois, a gente já tem a parte de laboratório. Então, hoje mesmo, eu dei uma amostra lá para os alunos, eles tinham que descobrir que doença que a pessoa tinha. Então, você deixa o aluno lá, ele faz as análises e tal, fala, olha, tá com tal coisa aumentada, tal coisa diminuída, tal, e o aluno, então, consegue entender qual a possível doença da pessoa, do paciente. Deve ser muito interessante, né? Porque ela passa esse desafio, tem a sala de aula, bom, que doença que tem aí? Eles vão lá no O que você entregou, por exemplo, para ele? Eu entreguei uma amostra de soro, né, que é o que vem do sangue. E fala assim, que esse aqui eu falo, esse é um paciente, porque na verdade a gente poderia ter feito a coleta, mas eu não como o aluno ainda está iniciando, né, então você fala, olha, esse daqui é o paciente, então você está no laboratório, chegou isso para você, e agora, né, e agora então ele vai começar a misturar reagentes junto com aquele sangue, com aquele soro, e esses reagentes vão dar uma determinada cor, e essa cor vai ser analisada num aparelho e mediante o número que dá, você faz umas continhas e pronto. Agora, lógico que nos grandes centros de análise tem aparelhos que fazem isso, mas para isso você precisa saber o que o aparelho faz, entendeu? Para você manusear o aparelho, você tem que entender o que o aparelho faz. E você consegue descobrir, por exemplo, agora, como está a sua glicemia?
Como está a sua glicemia? Não tenho a menor ideia. Como está seu ácido úrico? E como está seu colesterol? Colesterol, importantíssimo. Verdade. Colesterol. E todo mundo sempre faz os exames, quer dizer... Então, deveria. Deveria ser pelo menos uma vez ao ano. Sim. Deveria. Sim. Né? Porque você... Como você vai saber que você está com arteriosclerose? Você não tem nenhuma sintomatologia, né? Então, você precisa tirar uma amostra de sangue, esse sangue vai ao laboratório e a gente muito rapidamente faz a análise e fala se você está com colesterol alto ou não. Se tiver, você tem chance de ter, sei lá, uma trombose, ter mais especificamente um AVC, um AVE, né, que também o pessoal está chamando agora, ou um infarto, né? O AVE é o quê? Acidente vascular encefálico. Aí antigamente a gente falava acidente vascular cerebral. E antigamente derrame. Tá. Mas tudo a mesma coisa? É. Então evoluiu, mas continua sendo o mesmo tudo a sintoma. mesma coisa, O professor, assim, por exemplo, o biomédico, então, eu queria entender essa profissão, né? Quer dizer, então, é ele que vai trabalhar no laboratório? Isso, a gente trabalha no laboratório, a gente pode trabalhar em vários lugares, né? Então, depende, você vai estar na faculdade, você vai fazer os 4 anos, você vai ter toda aquela gama de matérias. Tá. E aí, depois, você vai escolher uma. Essa uma que você vai escolher vai ser aquela que vai ser o lugar, aquela que você vai fazer o estágio, né? Então, aquele estágio você vai fazer durante um tempo e vai se especializar. E quais são essas áreas que ele pode seguir hoje? São várias. Dentro dessa, da clínica. Dentro da análise clínica, você tem microbiologia, você tem parasitologia, bioquímica, você tem também a parte de, sei lá, de citologia oncótica. Por exemplo, oncótica é de seria câncer, ver né? o Papa Nicolau, analisar uma célula e você vai ver se aquela célula que foi retirada da mulher é normal ou tem alguma modificação no núcleo. Daí você vai ver que modificação que é. Daí você dá uma classificação. Possivelmente um Papa Nicolau vai te dar uma classificação possível câncer ou não. Aí você vai tratar. Né? Por isso que é legal fazer esses exames preventivamente, né? Então você não está sentindo nada, vai fazer o exame e deu alguma coisa, você já entra com medicação. E outra coisa muito importante são os exames de DNA. Sim, aí você tem 2 coisas, na verdade. Você tem a genética, que é sensacional. Nós temos professores, inclusive, que trabalham nessa área e eles vão fazer análise, por exemplo, se você casando com tal pessoa, você vai ter um filho determinada doença. Por exemplo, pode acontecer, né? Então, chama-se aconselhamento genético. Então, isso é muito interessante e é fácil de fazer. Inclusive, a gente faz os alunos também fazer, assim, a gente faz alguns exercícios com eles e eles já falam, nossa, é só isso, tal, que bacana, né? É simples. Que é uma operação matemática, Ini? Você tem que montar um quebra-cabeça, na verdade. Sei. Agora você falou da parte genética, nós temos agora o estudo de algumas células, né? E aí, se você estudar células de câncer, por exemplo, você pode saber qual é o medicamento melhor para a pessoa usar. Porque tem alguns medicamentos que você dá e não funciona corretamente. Porque cada célula de câncer tem algumas modificaçõezinhas. Então, se você conseguir descobrir qual é a modificação, você pode ter, inclusive, o melhor medicamento. Então, isso de pessoa para pessoa, quer dizer, é o mesmo câncer, só que se tiver em uma pessoa vai ser um tipo de remédio e em outra... A gente está achando que mais no futuro a gente vai ter um tratamento muito personalizado. Então, uma pessoa tem câncer, vai ser analisado a célula do câncer dela para saber qual é a mutação. E aí, perante aquela mutação, você vai dar tal medicamento ou tal medicamento. Entendeu? E aí, até tem outras coisas que foram descobertas mais recentemente, que você pode ver se no sangue tem a célula, né, que desgruda. É porque a célula do câncer, ela não fica fortemente ligada à matriz, né? Ela se desliga e ela ganha, por exemplo, o sangue. Chegando ao sangue, ela vai parar em algum lugar onde os vasos são super pequenininhos. Por exemplo, cérebro, osso, fígado. E aí tem o que a gente chama de metástase, né? E quando acontece isso, lá elas ficam.
E, de repente, você precisa saber aonde tem as metástases, porque, de repente, você cura, por exemplo, o câncer no seio e, de repente, aparece no cérebro, aparece no osso, né? Porque então, essa mesma célula é a anda. mesma célula que andou lá né? Navegou aí pelo sangue. Então, tem uma forma agora de você saber se você tem essas células navegando no sangue. E aí, você vai entrar forte com medicação. Agora, se você não tem, significa que a chance de você ter metástase é menor. Então, você não precisa seguir com o medicamento até tão longe assim, Entendi. né? Porque são medicamentos que dão alguns efeitos colaterais. E outras coisas que a gente descobre, porque... Mas antes de você mudar, só uma curiosidade minha. Essa célula que você falou cancerígena, eu tenho que ter o cuidado de fazer todo ano o exame para saber se ela existe ou se não existe, não existe. Se não existe uma vez, eu já sei que eu não tenho essa célula. Se você já teve câncer em algum lugar, você tem que fazer até um certo tempo, né, essa análise. Depois de um certo tempo, você já pode parar. Então, Né? se você não tem essa célula, você não precisa se preocupar. É o que esse estudo fala. Que legal. Então, porque uma das partes mais importantes aqui na biomedicina é a pesquisa. Sim. Né? Então, a gente, no laboratório, a gente pesquisa essas novas vias, essas novas tendências e mostra, então, para a indústria farmacêutica, para o médico, e aí eles vão à frente. Por exemplo, eu tive uma tese de doutorado onde estudei um negócio chamado via de sinalização, que começa a partir de um sinal e esse sinal se prolifera para a célula. Então, uma proteína ativa a outra, aí essa ativa a outra, quando você vê, a célula morreu. E aí, por exemplo, pode ser o que acontece num Alzheimer, num Parkinson. Agora, tem o contrário. Essa célula, por algum motivo, ativou essa proteína. Aí ativa uma outra proteína, uma outra, quando vê, o câncer está instalado. Muito complexo, né? E aí você analisa essas proteínas e essa proteína pode ser o foco para um novo medicamento. Aí quando você toma esse medicamento, ele vai agir naquela proteína que está errada e não em toda... Não no corpo todo acabar com a pessoa. Cai cabelo, blá, blá, Olha, blá. Isso é uma grande evolução. Porque aí vai direto tratar onde está aquela Exatamente. célula, não no corpo inteiro. Não tem um efeito colateral. É muito importante isso. E tudo isso vem a partir de pesquisas que a gente faz, né? Nessa área de DNA, RNA, proteína e várias doenças, né? Importante é a profissão de biomédico, né? A gente... Então, eu nem pareço, né? Mas eu era uma cientista também, né? Mas... Não, quem é cientista nunca deixa de ser. Está sempre pesquisando. Mas acontece que o meu coração, ele tá com o aluno hoje em dia. Então, hoje em dia, eu gosto de olhar o aluno e ver o olhinho dele falando. Porque quando eu falo, por exemplo, de perícia criminal, quando eu falo de DNA, doenças genéticas e outras doenças até que alguém na família teve, então eles ficam tão assim excitados olhando. Isso, para mim, me comove. Isso me move a ser professora. Mas já que você falou em perícia criminal, fala um pouquinho. É uma outra área da biomedicina bacana, também. É muito interessante porque essas novidades que tem agora, e o pessoal vê muito televisão, né? Tem uns seriados aí de televisão e que são realmente muito bacanas, né? Então, por exemplo, alguém veio aqui, matou você e tem um cigarro aqui. Ninguém fumava. Você pode pegar esse cigarro, retirar um pouco da saliva e aí você consegue saber o DNA de quem estava fumando. Aí pode vir e pegar o DNA de várias pessoas que estavam aqui, fazendo match, fazendo uma análise, aí você vê qual foi a pessoa, por exemplo, que fez isso. Ou um estupro, a mesma coisa. Você tem, então, o material que fica na mulher, você consegue retirar, né? E você consegue saber, dentre várias pessoas, quem foi o cara que acabou estuprando. Quantas né? profissões, né? Quantas Então, coisas. e é muito legal agora, não sei se vocês estão sabendo, que os Estados Unidos já tem um banco de DNA dos criminosos. E o Brasil está fazendo um banco de DNA de criminosos, né? E então, por exemplo, uma pessoa que foi estuprada em tal cidade, de repente tem uma pessoa que foi presa numa outra cidade. Então, você pode comparar os DNAs, que foi o que aconteceu recentemente, e
acharam um cara que estuprou uma menina há 10 anos atrás. Por conta disso. Então Olha que interessante. Não, muito legal. E, por exemplo, a análise de fio de cabelo tem a microbiota, tem micro-organismos que só determinadas pessoas têm, né? Porque uma tem mais oleosidade, também, né? menos oleosidade. Então, você pode fazer uma análise desse material. Ixi! Olha, eu fico nossa. pensando, porque cada vez que eu escuto essas coisas, a gente fica imaginando, né? Como é tudo perfeito, né? Como o ser humano é perfeito. Agora, saindo um pouquinho dessa área, vamos para análises ambientais, né? Ambientais também, o biomédico pode estar presente. Sim, lógico. A parte ambiental, se não me engano, no último semestre da biomedicina, tem uma matéria que chama saneamento e análise ambiental. E nessa parte do saneamento é muito legal também, porque você primeiro tem que mostrar para o aluno o que é o mar, o que é o lago, o que é a floresta, enfim, mostrar todos os ecossistemas. E aí você mostra aonde o ser humano vai afetar negativamente ou positivamente. E aí você entra em todos esses desastres que têm acontecido. E você faz o próprio aluno ir procurando. Hoje em dia está muito diferente da aula, né? Não é só giz e lousa. Agora a lousa é diferente. Você tem que mostrar um filme. Rapidamente o aluno tem um celular, ele já fala, mas professora, descobriu ferro em Brumadinho. Esse ferro alguém pode ter se contaminado com ferro? E o que acontece com a água, né? Então, até queríamos falar para você que várias pessoas lá de Brumadinho estão sendo analisadas. O sangue, a urina, né? E tem vários exames que estão sendo feitos, porque toda aquela lama com ferro, com uma série de elementos, vários metais pesados, né? Eles foram para a água, não foram? E não foi uma lama? Então, a lama secou. A lama secou. Isso e o dentro que do acontece? corpo, mercúrio, sei lá o que tem lá. Poeira. A você poeira. respira. E você respira. E você fica com esses metais dentro de você. No corpo, né? Mercúrio também, sei lá. Mercúrio. Então, é engraçado isso, né? Porque, por exemplo, se você pensar que na bioquímica você vai ter uma parte da matéria que você vai estudar vitaminas e sais minerais. Então, sais minerais, é importante você ter ferro. Puxa, lógico que é. Sim. O ferro está dentro da hemoglobina, está dentro da hemácia, né, que é o glóbulo vermelho. Ele vai levar o oxigênio para os lugares que você precisa oxigenar seu corpo, né? Se você não tiver oxigênio, morre, né? Agora, você não pode ter a mais. Porque se você tiver ferro a mais, ele vai se depositar, por exemplo, sei lá, no fígado, no rim, no coração, e vai prejudicar. Então, o ferro é interessante, né? Porque o ferro é bom, mas tem que ter uma quantidade, senão acima disso dá uma outra doença. E se faltar? Se faltar, você tem anemia. Sabe a anemia ferropriva? Anemia por falta de ferro. E é muito interessante porque várias pessoas têm remédios caseiros, né? Ou seja, fígado. Fígado. Não posso nem lembrar do fígado que eu comia. Espinafre, beterraba. Até mesmo cozinhar em panelas de ferro. O pessoal faz muito disso, geralmente Minas Gerais, assim, tem panelas de ferro. E funciona mesmo? Oxa. Oxa, que legal. Olha, uma cientista que fala aí na linguagem da gente, né? Que bom. E na indústria, Eni? Então, na indústria, a gente pode ir para várias áreas também, né? Então, a gente pode trabalhar junto com controle de qualidade de alimentos, de bebida, de soros, de vacinas. Então, a gente pode trabalhar com várias partes aí na indústria, né? Até mesmo, você lembra que eu falei na hora da mistura do sangue, do soro com aqueles reagentes? A gente pode fazer essas análises e fazer o controle de qualidade, testar para ver se está realmente funcionando, né? Para depois mandar para o mercado. Olha só, e tem também biomédico especialista em medicina nuclear. Então, a gente... parte dos exames, né, no caso, são os exames de imagem. De imagem. A gente chama, assim, imaginologia.
Né? Então, apesar de ter outras áreas que trabalham também com imagem, o biomédico também vai atuar nessa área. Aí você fala, mas eu fui ao médico e ele fez ultrassom. Ultrassom geralmente é o médico que faz, não é o biomédico, não. Mas, por exemplo, fazer uma tomografia, uma ressonância, aí o biomédico te coloca, posiciona corretamente, né? Faz a análise e ele pode, inclusive, ter mestrado e doutorado nessa área. Ele aperfeiçoar certa técnica, né? Mas ele dá o diagnóstico, não? Então, na verdade, é outra coisa muito legal também, porque uma vez eu fui visitar uma aluna minha que estava fazendo estágio nessa área, num laboratório, e ela ficava num lugar, um biomédico posicionava, que não era ela ficava numa salinha. E aí, eu fiquei com o médico, dono da clínica. Nisso, o médico chamou a menina por videoconferência no computador. Aí ele falou, coloca a ressonância da pessoa fulana de tal. Aí ele colocou, agora coloca tal imagem, aumenta tal imagem. O que você acha? Ela falou, realmente aqui, não sei o quê. Ele falou, olha, eu acho que é tal coisa, aumenta tal lugar. E a menina, ela fazia esse intercâmbio. A aluna. Que legal! Aluna. Imagina o quanto que ela não ia aprender ali. Né? Sensacional. E aí o médico falava com ela e ela falava, doutor, tá certo, perfeito, seu diagnóstico tá perfeito. Agora olha aqui embaixo, doutor, tô vendo alguma coisa aqui embaixo. Aí ele falou, é verdade e tal. Eu achei incrível, porque o médico era uma pessoa sensacional e a aluna era muito boa aluna nessa área de imagem. Então, eu fiquei embevecida com aquilo lá. Eni, você que é uma cientista, pesquisadora, aí também não só tem a parte didática que os alunos aprendem, mas tem também um lado aí que você precisa desenvolver, que é ter esse olhar, né? Porque não pelo que eu percebi, a imagem às vezes pode ser dúbia. Você tem que ter certeza. O aluno tem que ter dom, né? É isso? Tem que ter dom. E cada aluno é muito interessante, porque cada aluno tem um dom. Cada aluno é diferente. Então, tem alunos que gostam mais de uma matéria do que de outra. Tem alunos que se mexem mais na cadeira, outro não. Tem alunos que falam mais, outro não. Então, são muito diferentes. E você tem que abordar todos. Então, para isso, a gente vai lá e tenta dar um show também, né? E tentar ganhar os alunos para a nossa área, que a gente gosta muito. Mas qual que é o perfil que você considera, quem estiver assistindo a gente hoje, em dúvida ainda, para que lado vai seguir, médico, biomédico, enfim, fisioterapeuta, não sei. Qual é o perfil do aluno biomédico? O aluno biomédico, ele tem que gostar de saúde, de entender sobre doenças, né, dessas patologias todas, das doenças todas, e como descobrir isso. Às vezes não é fácil, às vezes é um pouco difícil. Então, você tem que botar um pouco a sua cabeça para funcionar. Então, você faz tal exame, vamos tentar isso, vamos fazer aquilo. Tem que ter essa... É um quebra-cabeça, às vezes, né? Tem que ter, mas geralmente tem alguém que tem alguma coisa no interior que te impulsiona a fazer biomedicina, conhecer determinada doença, qualquer coisa assim. E aí o biomédico também vai até a acupuntura, os tratamentos estéticos e faciais? Então, na verdade, a gente pode fazer a parte invasiva. Então, tá na moda falar de botox, o preenchimento. Então, o biomédico pode fazer a parte invasiva. Mas quem for fazer a área, né, alguma coisa nessa área, tem que fazer um estágio bem voltado a essa área, né? Então, tem que trabalhar bem nessa área. Mas o que ele vai fazer, o biomédico aí? Geralmente, essa parte de colocar alguma coisa dentro, de né? injetar. Então, por exemplo, o botox. Por quê? Por exemplo, uma pessoa pode colocar botox, né? Então você vai querer colocar aqui para tirar a ruga. Aí você põe no lugar errado, você pode cair, ou vai ter um negócio chamado pitose, né? Vai ter alguma coisa, a boca pode ficar caída. Então você tem que saber muito bem a anatomia para você saber aonde você vai colocar. Mesma coisa uma agulha de acupuntura. Tem que ser uma pessoa que é da área, porque de repente você pode paralisar um nervo ou até dar mais dor, o que não
não é o que você quer, né? Você quer tirador, por exemplo. Então, quanto é o tempo como é que é o curso da Unip? São 4 anos, sendo que os 2 últimos anos é que tem o estágio e a gente tem o TCC também, que é um trabalho mais específico do aluno, onde ele vai mostrar alguma coisa que ele estudou mais aprofundadamente. A gente tem vários campi aqui em São Paulo, né? Nós temos, na verdade, são 9 campi em São Paulo, no interior de São Paulo, Alphaville, Assis, Bauru, Campinas, etc., né? Sorocaba, Santos, a gente tem 14 e a gente ainda tem em outros estados. A biomedicina em Brasília, Goiânia, Manaus. Nossa, grande, hein? Então, sinal de que a procura é grande, né? O pessoal gosta muito do nosso curso e a gente está super satisfeito mesmo, porque parece que a gente chega no coração do aluno mesmo. O Eni, e outra coisa, só para a gente finalizar, que o nosso tempo está acabando. O que eu fiz, o que eu percebo assim, pesquisando, até para conversar com você, são muitas opções para o mercado de trabalho. Graças a Deus, né? Porque, muitas opções. Porque... Um biomédico hoje não fica sem emprego. Não. É difícil, porque tem muita coisa para fazer. Porque você pode ir para várias áreas. Docência, inclusive, né? Mas a gente pode ir para várias áreas. Então você vai tendo as suas habilidades, né? E com isso você vai entrando em várias áreas, dando aulas ou fazendo pesquisa. Olha, muito, muito importante seus esclarecimentos. Quero agradecer a professora doutora Eni Fernandes Silva, que é coordenadora auxiliar do curso de Biomedicina da Unip. Professora, muito obrigada e até uma próxima. Se Deus quiser. Obrigada. Obrigada. A gente volta já já. Como ficar de bem com sua aparência e com sua saúde sem se valer de técnicas invasivas e perigosas? A estética tem muitos recursos e a cada dia mais surpreendentes são os resultados. Para falar sobre a boa aparência e a autoestima em alta, vamos conversar com a professora doutora Daclé Juliane Macrini, que é coordenadora geral dos cursos de estética da Unip. Professora Daclé, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada. E eu quero começar essa nossa fala, essa nossa conversa, nosso bate-papo, perguntando se o mundo hoje vive de aparências. O mundo, ele vive de aparências, mas a gente não pode pensar só na aparência, né? Nós temos que pensar na saúde em primeiro lugar. Então, mesmo eu sendo do curso de estética, eu falo para os nossos alunos, para todos que vêm falar com a gente, que é muito importante que a gente tenha uma boa aparência, claro, porque se você não tiver uma boa aparência, você não consegue nenhum emprego. É verdade. Mas, na verdade, se você também não tiver saúde, você não vai conseguir essa boa aparência. É verdade. Uma pessoa doente não consegue ficar com uma aparência bonita. Ela pode fazer o tratamento que for, vai se encher de botox, vai se encher de preenchimento ácido hialurônico, mas não vai adiantar. Ela tem que ter a saúde em primeiro lugar. Então, a gente preza pela saúde antes de tudo. E depois, claro, vamos lá para o nosso lado, que é a aparência, uma aparência agradável, né? E que seja satisfatória também para a pessoa. Então, não adianta você ter uma aparência que agrade ao outro e a você mesma não agrada. Então, você tem que pensar primeiro em você. E depois, se você quer que agrade os outros, ótimo, né? Agora, deve ser um curso muito procurado, porque a estética realmente também está na moda, né? Cada vez mais, como a Malu falou. Como é que funciona o curso? Quantos anos são? O curso ele cresceu muito, né? A gente começou na Unip em 2006. Nossa. Nem era tão na moda assim. Nem era tão na moda assim. Foi o segundo curso em São Paulo, né, que surgiu. Nós começamos na Anchieta, no campus Anchieta e Tatuapé. Eram 2 campi. Aí foi crescendo, foi para o curso na Cidade Universitária, no campus Cidade Universitária. Depois nós fomos para o campus Marquês, depois Norte, e assim foi crescendo. Porque a procura foi crescendo, né? Hoje nós temos 21 campi no Brasil. 21? Da Unip, fora as associadas, né? Olha isso. Temos também vários campos de associada que estão em outros estados, né? Então, nós temos 8 campi, a gente chama de Grande São Paulo, quando a gente conta a cidade de São Paulo e Alphaville. Então, a gente engloba, né? Porque os professores que dão aula em São Paulo, muitas vezes dão aula em Alphaville também.
Então, a gente fala, Grande São Paulo, temos 8 campi e temos também os campos do interior de São Paulo, em Manaus, em Goiânia e em Brasília. Olha só. E Então, quanto tempo, Daclé? De curso? Isso. São 3 anos de curso. São 2.980 horas, sendo 220 horas a gente tem de estágio. Hoje temos... No início, nós não tínhamos estágio obrigatório. Os alunos faziam estágio porque gostavam, porque queriam já aprender, mas aí nós sentimos a necessidade de colocar um estágio para que os alunos tivessem mais aquela posição de prática, né? No dia a dia. A gente já fazia isso, nós fazemos isso, nós temos uma clínica, temos várias clínicas agora integradas, né? Mas temos uma clínica integrada que começou, que foi na Bacelar, lá no campus de Indianópolis, né? E a gente faz atendimento voluntário. Então, os professores são voluntários, os alunos são voluntários e nós fazemos atendimento. Então, isso aí atraiu muitos alunos. Eles ficavam muito contentes de estar atendendo. Silvia, vocês... Peraí. Fala. Tem assim, ó, microagulhamento, carboxiterapia, ozonioterapia, eletrocautério e jato de plasma, ultrassom microfocado, intradermoterapia pressurizada. Eu quero fazer tudo isso. Eu também. Silvia, então, mas juntando o que você está falando, você sabe que eu conheço uma pessoa que vai a essa clínica, ela vai de quinta-feira e ela fala lá no campus de Indianópolis. E ela faz tratamento, chega lá toda bonitinha e ela ficou impressionada. Ela me contou isso, eu fiquei impressionada. Eu nem sabia que era da sua área, mas ela é minha amiga. Com os equipamentos, vocês têm todos os equipamentos? Não, os equipamentos a gente não trabalha com todos lá na clínica integrada. E alguns equipamentos também que surgem, são equipamentos de ponta, é complicado a gente estar comprando. São equipamentos de R$200 mil, R$300 mil. Todo mês tem um novo, né? Então, seria impossível, né, a gente ter todos. Mas a gente traz os representantes, né, de equipamentos. Legal, para explicar. E eles fazem uma apresentação. Demonstração. Porque eles alugam, em geral, esses equipamentos para os nossos alunos, né? E alugam para as clínicas também, Pras normalmente, clínicas, né? Porque sim. ninguém está comprando Não, aparelho, né? Não dá para ficar de 200, comprando. 300 mil. Então, vai alugando. Eles alugam e aí a clínica, ela marca, vamos supor, olha, na terça-feira que vem nós vamos ter um tratamento de intradermoterapia pressurizada. Apesar que esse é mais barato. Esse dá para... Eu falei, esse é mais barato. Não, esse é mais... Tratamento e o aparelho, pelo jeito. Não, o tratamento de intradermoterapia pressurizada é uma coisa bem inovadora, né? É uma dos tratamentos mais atuais que tem, principalmente para gordura localizada. Também para facial, também. Eu já até fiz um testezinho, né? Tá bonita. Tá bonita, não tá foi na bonita. facial. Não, olha lá, tá linda. Foi no abdômen, que eu falei, não, tá muito ruim aqui, né? Olha, que informação interessante, professora. Não, mas tem que testar. Tem que testar para ver se funciona, para né? explicar. Então, eu já comecei a fazer, eu senti uma melhora. Eu preciso fazer, eu quero, inclusive, eu e a minha amiga, né, que é outra professora, nós vamos fazer, inclusive, um artigo. Temos intenção de fazer um artigo, né, científico para ter a comprovação desses atendimentos, desses tratamentos, tudo, né? Então, a gente vai tentar fazer. Vamos fazer, se Deus quiser. Mas né? atende a comunidade? Lá na clínica, a gente atende a comunidade. Lá a gente tem ultrassom, que o ultrassom também tem bastante ação. Ele não é uma coisa tão rápida. Ultrassom de quê? Ultrassom, não é ultrassom de visualizar, tá? É ultrassom para você fazer uma lipocavitação. Então, lipocavitação, vai anotando tudo aí. Não, essa é para a tia Mariana. Vamos explicar. Lipocavitação. Então, aí você utiliza o ultrassom e ele faz com que haja uma quebra de gordura, né? Então, você consegue ter uma diminuição nas medidas. Né? Nas medidas do abdômen, né? Então, tem essa ação. Agora, os alunos, qual que é o propósito quando eles chegam? É realmente a estética? Vocês olham como um todo o paciente? Qual que é a base didática realmente do curso? Sim, a gente tem que ter primeiro uma parte teórica. É o que assim, o pessoal acha que vai entrar na faculdade e já vai ficar fazendo atendimento. A gente até dá já um comecinho de umas massagens para eles terem já umas noções de manipular, né? Como que você tem essa coisa do toque, né? Na pessoa. Mas, assim,
para você ter toda aquela parte de equipamentos e alguns tipos de... todos são não invasivos, mas tem os minimamente invasivos, né? Então, aí você tem que ter uma parte teórica, você tem que ter anatomia, você tem que ter fisiologia, você tem que ter cosmetologia. Então, você tem todas as disciplinas. Uma coisa básica, e essa eu sou, assim, fã, que é a biossegurança. Então, em primeiro lugar, a que a gente dá para os alunos, quando eles chegam, é a disciplina de biossegurança. Porque sem biossegurança não existiria nem o ser humano. O ser humano, para ele se defender, para ele ter sobrevivência, né, perante outras espécies, ele tinha que ter a sua biossegurança. O que é biossegurança? Vamos supor, você vai estar fazendo um atendimento, vamos falar aqui na estética, você está fazendo um atendimento. Você pode fazer um atendimento sem máscara, sem luva? Então, você tem está que se protegendo e protegendo o paciente também. Exatamente. Então, você tem que pensar em se proteger, em primeiro lugar, nos 2 pontos iguais, né? E se proteger e proteger o paciente. Então, você tem que usar máscara, tem que usar luva, tem que usar material descartável para que a gente não chama de paciente, a gente chama de cliente, tá? Que esse cliente não tenha uma contaminação. Então, você tem que pensar na postura, a postura do profissional, do estudante, né? Mas que mais tarde será um profissional, é muito importante, porque problemas de coluna, problemas nos braços deles, tem muito problema. Porque senão a pessoa, ele cuida de mas se acaba também, exatamente. Né? Então, isso acontece muito, tá? Isso tem muito o estudante e o profissional não trabalhar a sua postura. Então, a gente tem essa visão e essa importância que dá para eles, para que eles entendam que isso é importante para eles. A primeira coisa, antes de você começar qualquer tipo de tratamento, qualquer atividade, não só na estética, tá? Em qualquer área, é cuidar da biossegurança. Isso é Agora, me fala uma coisa, tem sempre muitos progressos na área cosmética. Agora, o que mais está na moda são o uso de produtos naturais, ortomoleculares, e tem uma tendência muito grande, aliás, até comecei a usar para ver se funciona, com o uso de probióticos e prebióticos. Sim. Queria que você explicasse isso. Os prebióticos e os probióticos agora são o bom, né? Ortomolecular já há muito tempo, então a gente une, principalmente ortomolecular, produtos naturais e prebióticos e probióticos. Que seriam? Na verdade, você tem em sua pele, no seu organismo, uma série de bactérias. Então, a gente fala que a gente é mais bactéria do que gente. É verdade. O Drauzio Varela fala isso. A gente é mais bactéria. Antigamente falava assim, em 70% bactérias e 30%. Não, mas hoje já tem uma ideia um pouquinho mais real, que seria por volta de 55% de bactérias e 45% de células de humanos. Então, se for pensar em DNA, a coisa é muito maior. Aí é muito maior. Tem muito mais, né, ácidos nucleicos, assim, de bactérias do que de ser humano. Tá. Então, a gente tem que pensar assim, o que eu tenho de bactéria é diferente do que você tem, a minha pele tem. E se nós compararmos com o pessoal que mora lá no Amazonas, onde ele tem contato mais com a natureza, ele tem um outro tipo de colonização. Então, essa colonização de bactéria que nós temos no rosto, na pele em geral, nós vamos ter diferente em cada local. Tá. Então, você tem que pensar que essa diferença, às vezes, não é, que nem no nosso caso, não é boa, é prejudicial. Então, essas bactérias que nós temos aqui na cidade grande, elas não são o ideal para que nós tenhamos uma pele adequada, uma pele bonita, saudável. Você vê que uma pessoa que mora num local mais natural, sem tanta poluição, ele tem uma pele mais bonita. Então, quem mora na grande cidade tem que tentar se proteger de alguma maneira. Como seria? Utilizando esses probióticos, que seriam as bactérias. Essas bactérias, elas têm que estar em equilíbrio conosco. Então, os prebióticos é assim, na verdade... Tem probióticos e prebióticos, é a mesma coisa? Não, os probióticos, eles são as bactérias. Tá. E os prebióticos são as comidinhas, vamos dizer assim. Sei. O alimento da bactéria. Então, você dando os probióticos e os prebióticos, você vai estar fazendo com que a sua colonização esteja
adequada. O seu organismo. O seu organismo, a legal. sua pele. Nós estamos pensando na pele, mas para o organismo também vale. Entendi. Tá? Então, assim, quando é uma área mais da medicina, da nutrição, eles vão falar em ingerir probióticos e prebióticos. Nós vamos falar em passar probióticos e prebióticos. A diferença é essa, você passa no rosto. Então, a gente já tem cremes, já tem uma série de produtos que têm probióticos e alguns que têm prebióticos. Então, probióticos e prebióticos. Tô achando que a Silvia está usando probióticos. Eu estou usando... Não, eu bebo. Adianta? Adianta, ótimo. Ajuda, Todo sim. dia de manhã? Sim. Aquele com probiótico? Sim. Lá, agora tem um monte. A gente não pode falar nome, né? Não, mas... não pode. Mas eu são... tomo aquilo Eu de também manhã. Então, eu tenho tomado à noite minha médica também. receitou. Então, eu falei, eu queria saber por que será. Não, vai tomando, é bom por causa da flora intestinal. Isso, e não só a flora intestinal. Apesar de eu estar falando que os cremes eles vão agir de fora para dentro, se você estiver utilizando de dentro para fora, também vai ter seu efeito na pele. Então, é importante. Então, é muito bom que você tome o probiótico e os prebióticos. Na verdade, os probióticos seriam essas bactérias lisadas, né, irradiadas. Os prebióticos, eles são, vamos supor, algum tipo de alimento que tem qualidade. Vamos supor, a vitamina C. Então, você tem as cascas também de alguns tipos de grãos, que é muito importante, que nem o arroz integral, quando a gente toma. Então, ele é um alimento prebiótico. Ele vai dar a alimentação. Linhaça. É prebiótico. É prebiótico. Então, eu tô com os dois. Eu Probiótico também. e prebiótico. Tá A gente está bem na parada. Tá bem na parada. Só falta ir lá fazer esse monte de aparelho, De né? aparelho. Quero ir para o outro, microagulhamento. Microagulhamento, ele é um processo, ele não é invasivo, mas ele trabalha com agulhinhas bem fininhas, é um rolinho, você tem um rolinho, você passa, e ele faz uma agressão à pele. Então, essa pele, ela pode até sangrar em alguns casos. Eu fiz uma vez só, porque a minha pele é muito sensível. Então, assim, para algumas peles mais sensíveis, eles são um pouco agressivos demais. Para outras peles, não. Então, você passa esse rolinho e ele tem essas agulhinhas que vão estar dando uma pequena agressão para a pele, e isso faz com que você estimule a produção de colágeno, de elastina, que depois de uma certa idade você tem collagenase, elastase. Então, mas depois de uma certa idade produz, você consegue estimular colágeno ainda consegue. Não é tão bom quanto uma mocinha, né? Claro. Mas dá para fazer ainda. E é tudo isso que o aluno aprende no teu curso? Tem. Eles têm essa parte do microagulhamento faz parte da nossa matriz, né? Dentro do plano de ensino, das disciplinas, ele está lá. Alguns, como eu falei, como jato de plasma, por exemplo. Aí a gente pode estar dando... ouvi falar, sabia? Jato de plasma? Eu mesma dei algumas palestras no congresso sobre o jato de plasma. Ele é o quarto estado da matéria, né? O plasma. Então, a gente tem um arco voltaico que forma esse jato de plasma, onde ele vai estar regulando a saída e entrada de sódio e potássio na célula. E isso faz com que neutralize a pele, né? Deixe ela de uma maneira correta, né, equilibrada, e com isso também faz a produção de colágeno. Mas é o que? Um aparelho que faz esse jato? Sim, é um aparelho. Tá, tem um aparelhinho que você tem, que faz... Tem alguns que fazem só eletrocautério, que não é tão bom quanto o jato de plasma mesmo. A diferença é mínima, né? Mas é no assim, rosto? Pode em vários lugares, na pele. Você pode usar... Ele pode também estar agindo para um tipo de mancha. Ele pode estar fazendo uma mancha de sol. Mancha de sol, ele pode estar clareando. Eu também já fui cobaia, vamos assim dizer, do jato de plasma. De todos, né? Mas você tá não, certa. de todos não digo. Porque tem os que... Eu faria a mesma coisa. Eu quero ficar amiga dela agora, porque eu quero ir lá na clínica. Eu quero ir lá na clínica. Eu fiz para chantelasma. Chantelasma, não sei se vocês já ouviram falar, é aquela... Eu tinha aqui, né? Eu tinha aqui e aqui. Então, nós tínhamos aqui uma gordurinha, né? E essa gordurinha incomoda, é uma coisa feia, né?
E aí eu fui em vários médicos, né? E eles, não, tem que fazer a blefaroplastia. E eu não gosto de nada de cirurgia, né? Então, por isso que eu adoro a estética, porque não tem cirurgia nenhuma. Às vezes alguma coisa é doloridinha, não vou dizer que não. Mas a gente tem que ensinar. Não, eu nem sinto. Quando vai para ficar bonita, eu nem sinto dor. Ai, que bom. Mas aí eu passei, né? Eu fiz o plasma na chantelasma e ele saiu. Então, olha que interessante. Eu não sei se dá para ver, mas eu tinha aqui, né? Ele ficou mais clarinho, tal, mas como é muito perto do olho, eu não vou mexer muito, né? Sei. Mas ele saiu. Então, eu acredito, né, naquilo que eu estou apresentando. É muito importante. Ele sai mancha, ele faz uma série de coisas. E você, no caso, a gente até abriu o programa hoje falando que antigamente era muito mais difícil, né? Você fazer uma cirurgia plástica, porque, quer dizer, continua sendo, não é uma coisa tão agradável assim. Você acha que até que idade mulher ou homem pode ir aguentando e se produzindo e cuidando hoje em dia para não precisar de uma cirurgia plástica? Eu acho que aí não tem idade. Eu acho pode que até não fazer. Pode idade, não fazer. fazer. Com 15 anos ela já... Você diz para menos ou para mais? Não, para mais. Porque até onde você pode segurar? Porque a pessoa pensa, depois dos 60 eu vou fazer uma cirurgia plástica. Hoje em dia, com tanto aparelho bacana, você aguenta bastante. Eu não pretendo fazer uma cirurgia plástica. Eu pretendo trabalhar com a estética. Você acha que só com o que a gente tem hoje de novidade na tecnologia estética a gente pode segurar a onda? Eu acredito que sim. Com a estética a gente consegue. E hoje está cada dia mais assim, mais evoluído. Você vê essa harmonização facial. Na harmonização facial ele faz aquele ultrassom microfocado. Eu não fiz. Bom, também você quer testar tudo, não, né, Dacleana? Eu testei, eu não fiz o tratamento, mas eu testei, porque a gente tem que testar. Microfocado. A gente tem que testar as coisas para a gente saber, né? Algumas eu não testo, porque não, essa dói muito, eu não vou testar. Mas essa também não é tão assim, não é indolor, né? Mas, assim, eu achei assim que ele faz. Na hora ele dá um resultado rápido. Mas depois é claro que não é esse o resultado final. Eu teria que fazer um tratamento para tirar a flacidez, por exemplo, né? Mas funciona. Eu acredito, eu ainda não fiz o tratamento todo, mas eu estou acreditando que ele vai funcionar. Então, eu tenho vontade de fazer. Agora, Dacle, é sempre a pele, é sempre, por exemplo, o teu aluno nesse curso de estética, ele está sempre que olhar para a pele. A pele, mas assim, não é só o rosto, tá? A pele e o corpo inteiro, é isso que eu estou falando. Então, gordura também, né? Então, mas sempre a pele. Legal, é a pele, né? É a pele. Então, a pele, a placidez, é a textura da pele, é a pele. Eu não vou desgrudar dessa clínica agora. Mas ele... Pode usar a gente de cobaia. Pode. Nós estamos aqui, vamos fazer esse sacrifício. Né, mas que interessante. E é sempre a pele que o aluno tem que... ele tem, assim, não é só a parte de beleza, como eu estava falando, né? Tem, inclusive, a gente tem atendimento, vamos supor, a parte de autoestima. Então, você tem aqueles tratamentos de complementares, holísticas, onde você deixa a pessoa com um astral melhor. Então, você tem, vamos supor, mesmo só uma massagem com pedras, por exemplo. Da mente também. Então, você cuida Agora que eu vou também. Agora que eu vou. Agora, em compensação, tem coisas... uma vez eu fiz, agora para dar uma experiência minha, H2O, que fala, não, H2... É carboxiterapia? A carboxiterapia. CO2. Queima a pele se não tiver cuidado. CO2 é bem complicadinha, mas assim, é boa, ela funciona. Eu também não fiz. Mas tem tratamentos que você fala assim, não é tratamento não invasivo, mas... Não é invasivo. Ele não é invasivo porque ele é subcutâneo, né? Alguns eles invadem um pouquinho mais. Mas então, e o esteticista pode fazer, que no início o esteticista não podia fazer carboxiterapia, agora ele pode, inclusive. Isso que eu queria saber, até onde o esteticista, esteticista que eu posso chamar? Até onde ele pode ir? Então, ele não pode... invadir até tecidos abaixo do subcutâneo, né? Ele não pode entrar em vasos, ele não pode fazer
nenhum já é tipo dermatologista. Aí já é dermatologista, aí é outro tipo de atendimento, talvez um enfermeiro, alguma coisa. Mas o enfermeiro também não está na área da estética. Sabe o que é? A estética todo mundo adora. É verdade. Então, todos os cursos querem entrar na estética. Aí fica uma briga. Olha, hoje pode, tal profissão pode fazer, tal profissão não pode. Então, fica aquela briga. Mas, na verdade, o que eu acho que o futuro é o esteticista que vai fazer todos os procedimentos. Porque, na verdade, o esteticista é o profissional da estética. Então, você não pode colocar outros profissionais que não sejam esteticista ou que não tenham se aprimorado na estética. Porque aquele assim, por exemplo, pelo fato de ser médico e conhecer toda a parte de anatomia, a gente entrevistou agora biomédico, não é por causa disso que ela vai aplicar um botox, aplicar alguma coisa, certo? Apesar que o biomédico ele pode aplicar o botox. Pode. Pode. Tá. Mas o botox, na verdade, já é invasivo. Então, aí o esteticista não entra. Ele não. E eu, sinceramente, botox, assim, uma vez ou outra, eu acho que até a pessoa pode fazer. Mas você já vê aquelas caras de boneca? É a coisa mais horrível. Nada pode ter exagero, né? Então, aí fica muito Professora feio. Daclê, nós estamos encerrando aqui o nosso programa e eu queria que você deixasse aqui um recado para quem está pensando em entrar nessa área. Por que fazer esse curso? E o mercado de trabalho, é bom ou não? O mercado de trabalho é excelente, porque essa área está crescendo cada vez mais. Quem não quer ficar bonita? Exatamente. Então, hoje em dia, as pessoas pensam muito em ficar com uma aparência melhor. E além disso, ela não depende também de ter alguém para empregá-la, muitas vezes. Ela vai poder ter a sua própria clínica. Nós, inclusive, estávamos comentando, né, que a gente tem disciplinas que dão base para que ela monte a sua clínica. Então, ela tem a disciplina de planejamento de negócios, ela tem uma disciplina de marketing. Então, dentro do curso, ela vai ter todo aquele embasamento teórico-científico da área da saúde e também vai ter um pouco, claro que não vai sair noções de planejamento de negócio. Então, ele vai ter essa área muito ampla. Ele pode trabalhar em spas, ele pode montar um spa, ele pode trabalhar numa clínica de estética ou ele montar a sua clínica de estética. Então, ele tem... Pode fazer atendimento a domicílio. Atendimento a domicílio. Inclusive para pós-queimados. Tem muitos... A gente também... Não é só que a gente ia falar antes, né? Queimadura também, o esteticista trabalha em pós-queimados. Em pré e pós-operatório. Então, a pessoa que faz uma cirurgia plástica... Então, assim, apesar da gente... Não, cirurgia, mas tem gente que tem necessidade de fazer alguma cirurgia. Então, quem faz uma cirurgia, ela vai ter o pós-operatório, o pré-operatório e o pós-operatório atendido pelo esteticista. Então, grande importância. E as pessoas pensam assim, é só creme que passa, né, esteticista? Não, tem muita coisa hoje em dia está verdade. muita coisa. Então, ele tem uma amplitude muito grande de trabalho. E mercado, né? Mercado muito bom. Eu quero agradecer, então, a presença da professora doutora Daclê Juliane Macrini, coordenadora geral dos cursos de estética da Unip. Muito obrigada pela sua presença aqui, professora. Obrigada. E até uma próxima. Eu que agradeço. Olha só, você falou da pele, mas eu quero deixar aqui meu registro. O mais bonito seu é o sorriso. O sorriso é lindo. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada. A gente volta já já. No programa de hoje, nós queremos fazer uma homenagem ao Dia dos Professores. O Duas na Tri estende as homenagens aos professores. Alguém consegue se esquecer de quem lhe ensinou a escrever e a ler? E sobre quem lhe transmitiu o amor pela matemática? E a paixão pela robótica? Como nas histórias de fadas, sensores e apetrechos podem se transformar em um boneco, como um Pinóquio eletrônico. Professores de robótica devem ser feitos de um material diferente. Um professor de arte que cantava ópera e montava lindos cenários criou um personagem, uma espécie de alter ego, como o grilo falante do conto infantil. Por falar em contos, uma professora de literatura gostava de aparecer disfarçada para valorizar as personagens que habitam os livros literários. Uma professora de português, com ar sério, dizia que escrever tipo assim
não servia de exemplo em redação. Em outro momento, corria por um acampamento com os alunos rolando de rir. Os momentos descontraídos. Um professor ou professora que se sentou no chão com as crianças, que se fantasiou em gincanas, que jogou queimada, que dançou quadrilha junina, que jogava futebol com os alunos, que fotografava cada instante de alegria. Ser professor, professora, é aprender na escola da vida. É buscar respostas para grandes questões ao lado dos alunos. É somar, dividir, multiplicar, sem subtrair nenhum conhecimento. É buscar os resultados positivos. Ensinar é lição de vida. Ao final, a sala de aula nunca se esvazia entre a certeza do dever cumprido. Parabéns, professores, pelo seu dia 15 de outubro. Texto de Sandra Miessa. Só lembrando que a educação é uma história sem fim.